boa noite. Estamos aqui para um episódio incrível sobre um tema muito interessante, que é a famosa lição de casa. E para discutirmos esse tema, convidamos a nossa coordenadora Priscila. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para trocar figurinhas, para conversar um pouco sobre um assunto tão polêmico, né? Entre a família, mesmo dentro da educação, é um assunto que tem chão aí para a gente conversar. Sim. E por que não convidar a família para participar dessa discussão, né? Perfeito. Boa noite, eu sou a Maria Alice, tive 2 filhos no Beca, eu vou falar tive porque o Gustavo já saiu, né? Estou muito feliz por ter sido convidada. Tive o Gustavo e tenho o Arthur, que está no 8º ano agora no Beca. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo mesmo. convite, amor. E a maravilhosa estudante Sofia. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Sofia do 7º A e eu estudo aqui no Beca já faz um bom tempo. Eu estudo aqui desde o mini maternal, né? E eu amo o Beca. Delícia. Estou muito empolgada para esse bate-papo. Justamente pela possibilidade de analisar várias perspectivas da lição de casa, né? Temos a perspectiva do estudante, a perspectiva da professora, a perspectiva da gestão, da coordenação, né? Que representa a escola, e a perspectiva de uma mãe, que aí já teve experiência com 2 estudantes, um já saiu do ensino médio, o outro no Fundamental 2. Isso mesmo. Então, para quem está em casa acompanhando, tenho certeza que surgirão dicas aqui bem legais. E experiências também, né, Pri? Com certeza. Eu, além de pedagoga, de coordenadora, eu sou psicopedagoga também. Então, atendo também fora, né, como gestora, também atendo fora. E a gente realmente vem acompanhando, só de Beca eu tenho 19 anos, então a gente vem acompanhando a evolução dentro desse processo todo de lição de casa, né? O porquê ter lição de casa, às vezes é uma dúvida da própria família, né? Poxa, mas a gente chega em casa cansado e ainda tem lição de casa para fazer. Como assim? Ai, que escola quer mais de mim, meu Deus? E a gente realmente, quanto família, porque também sou mãe, né? Tem muitos momentos, sim, que se nos deixarmos levar, né, pela questão só da rotina, às vezes a gente se questiona, né? Ah, mas tem mais uma tarefa, além de ter trabalhado o dia todo e tudo, mas acho que hoje a gente consegue desmistificar um pouquinho sobre a importância da lição de casa, né? Mesmo a gente se esforçando um pouquinho mais ali, estendendo um pouquinho mais o nosso período, mas é possível sim fazermos de uma forma prazerosa, né? Então, temos algumas dicas, né? Independente do segmento, né? Mas temos aí algumas dicas para discutirmos um pouquinho e para darmos para as famílias. Show. E você, Maria Alice, é da área da educação também, né? Fala um pouquinho. Eu trabalho há 30 anos, né, na área da assistência social e educação. Eu trabalho numa ONG, Tá. que abrange a área da assistência social e educação também. E eu penso assim, que é o que a Priscila falou. A gente muitas vezes, né, porque trabalhamos o dia todo, chegamos cansados em casa, temos sim essa questão de falar, ai, nossa, tô cansada e tal, mas eu acho muito importante esse momento que nós temos que ter com os nossos filhos, né, esse momento da lição de casa, essa troca, porque não é só o momento da escola, né? A gente precisa saber o que eles estão aprendendo, é um momento de conversa que nós temos com eles, é um momento que eles estão conversando com a gente sobre o que aconteceu na escola, sobre a matéria que eles estão tendo na escola, né? É claro que não vai ser sempre, né? Porque no Fundo 1, no Fundo 2, eles têm mais essa interação com a gente. Conforme eles vão crescendo, isso vai se distanciando um pouco, porque eles vão tendo mais autonomia. Sim. Mas nos primeiros anos de colégio, a gente vai tendo cada vez... esse entrosamento vai sendo maior, né? E eu acho muito importante isso. E foi muito importante para mim com eles, né?
eu acho que a proximidade entre nós foi cada vez maior, Que né? legal. Então tem essa perspectiva também, né? Do quanto que a lição de casa consegue estabelecer vínculos mais profundos também, né? Nessa relação pais e filhos. É um tempo de qualidade, na verdade, Sim, né? porque eles estão conversando Porque e a gente trocando. já não tem tempo com eles, né? Então é o único momento que temos para ficarmos juntos, né? A quantidade, eu acho que nesse momento não é tão importante quanto a qualidade. Então esse é o tempo que temos para ficar juntos, né? Então, como educadora, eu acho que a gente precisa ter consciência disso também, né? E quando a gente leva a criança para a escola, a gente tem que ter consciência que é uma troca, né? Eu encontrei muito isso no Beca, muito mesmo, né? Essa troca. Eu tive muita sorte, eu digo assim. Na verdade, o Gustavo que escolheu o Beca, né? Quando a gente foi procurar a escola, tem que tomar cuidado que eu falo muito, gente. Nós adoramos. Vou falar Eu rapidinho sei para que- só falar. Eu sei que você tem muitas experiências e isso nos interessa muito, né, Com Pri? 2 filhos, inclusive, Sim, 2 experiências sim. diferentes, né? Então, eu digo assim, quando fomos procurar escolas, né? Porque nós passamos por várias, e o Gustavo escolheu o Beca e não quis sair nunca, né? Até o ensino médio. Terminou o ensino médio ano passado. Mas que assim, foi uma troca muito grande, né? E assim, eu falo que nós estivemos sempre no quintal de casa. É claro que nada é perfeito, em lugar nenhum Sem é dúvida, perfeito. sem dúvida. Sim. A nossa família não é perfeita e tudo tem que ir se ajustando, É né? uma parceria, né? E uma parceria muito forte, né? Então, todas as dificuldades que eu tive, eu fui muito bem acolhida e vice-versa. Eu acredito que sim, né? Com certeza. Então, nós sempre tivemos um bom relacionamento e sempre conseguimos nos entender muito bem, né? E fui sempre, tudo que eu precisei, eu estava ali, e hoje também com o Arthur, né? Então, não há motivos para eu não estar lá, né, sempre. E aí, assim, é o que eu sempre falo. Desculpa. Imagina. Quando estamos juntos nessa parceria, e eu acredito assim, que na lição de casa, nós estamos ali para estar juntos, mas que somos um auxílio para eles. Então, quando eles estão com dificuldade, se eu não sei auxiliar, se eu não consigo auxiliar, então você procura a sua professora, né? Perfeito. Porque, assim, muitas vezes eu vou ensinar de um jeito que ele não vai entender e eu vou acabar confundindo a cabecinha dele. Então, isso até foi dicas de vocês para mim, né? Então, assim, não explique. Minha mãe não conseguiu, eu não entendi, então a professora vai explicar da melhor forma, porque aí é a questão lá com vocês sabem explicar e talvez eu não saiba explicar tanto quanto vocês saibam, mas nós estamos ali para auxiliá-los, né? E vocês têm que ir lá daquele lado saber disso. Então eu vou escrever na época, né? Sim. Eu escrevia na agenda isso, na época do Gustavo, hoje eu escrevo no ClassUp, né, para vocês, para identificar que eu não consegui e hoje, né, vocês que vão acompanhar. Hoje o Arthur no 8º ano eu não tenho mais problema com isso, ele mesmo faz a lição, é muito difícil ele pedir minha ajuda, mas eu falo no início, né, nos primeiros anos de colégio. Mas eu acho até que, assim, a expectativa do colégio não é que a lição de casa ela chega perfeita na escola e que os pais assumam, né, o papel da escola. Sim. Não é com essa intencionalidade. Eu acho que vai além, né? Gosto muito quando você faz a colocação de que a parceria, o tempo de qualidade, é o momento de você estar com o seu filho, compartilhando o aprendizado dele, né? Porque, embora a professora passe a lição de casa para todos, mas cada um vai absorver de um jeito, vai ter o seu entendimento, e é o momento que você está disponibilizando o seu tempo para compartilhar, né, com ele aquilo que ele estava aprendendo. Né? É aquela questão da parceria, ó, eu tô aqui, mesmo que eu não saiba te explicar, eu tô para te dar a mão, né? Conta comigo. E quando aparece uma dúvida, ela é importante que apareça. Às vezes, alguns questionamentos também aparecem no sentido de que, mas meu filho levou a lição de casa, mas ele tinha muitas dúvidas, então ele não entendeu a matéria. E, na verdade, não é esse o processo.
né? Então, o que nós queremos? Que ele, é claro, ele esteve dentro de uma sala de aula, ele participou de toda a aula, ele teve ali um momento dele de entendimento, de esclarecimento, mas ele precisa agora de um momento individualizado dele com ele mesmo, né, para que ele possa sintetizar tudo aquilo que foi aprendido. Porque na sala de aula ele tem a professora que no mesmo momento que ele tem uma dúvida, está ali para socorrer. Né? E quando ele está em casa fazendo a lição, a tarefa ali, sozinho entre aspas, né? Mas ali com o suporte sem o professor, é o momento que ele vai refletir sobre o que foi dito na aula. Então, é o que eu costumo falar. Passou o carro passando na estrada de terra, o pó levantou no momento de absorver todo o conteúdo. E ali é o momento que a poeirinha começa a baixar e que ele começa a entender, começa a fazer sentido algumas coisas, outras não. Então é importante que seja pontuado para a escola, né? E mesmo que coloque ali a lápis, a gente sempre orienta os pais, põe no cantinho da atividade, do livro ou do caderno, uma interrogaçãozinha, encaminha por WhatsApp, né, para o professor, para que ele possa auxiliar. Isso dependendo da idade, né, Dependendo Pri? da idade, Dependendo sim. muito da idade. Depois a gente passa por isso. Sim, Se ele é menor, ok, o pai sinalizar, olha, ele teve dúvidas nisso. Sim, Mas sim. conforme eles adquirem uma autonomia, né, o ideal é que o estudante pergunte, Sim. né, e não os pais façam a pergunta pelo estudante. Sim. Né? Eles precisam desenvolver É por isso que eu digo que essa autonomia. agora gradual, não, né? Sim. Porque agora ele já tem a independência dele. Eu digo, Você fez um eu fiz retorno. sim, de quando eles eram menores, né? Muitas vezes também eles traziam e às vezes a gente dá uma luz, né? Exato. Então você fala uma coisa que eles tinham dúvida, você explica, ai, era só isso, né? Muitas vezes acontece Sim, isso. sim. Ai, mãe, nossa, era só isso. Ah, entendi agora. Né? Às vezes, na hora ali da explicação, não entendeu tanto, né? Então, são coisas assim que são simples, mas que às vezes, com o apoio da família, Exato. eles pode ser que entendam melhor, Sim. né? E muitas Exato. vezes não são dúvidas. Muitas vezes eles querem compartilhar o conhecimento que eles Sim. adquiriram com os pais. Também. Né? Nossa, eu teria várias histórias assim para contar sobre essa questão mesmo. Eles querem contar para os pais o que eles aprenderam e é o momento que eles podem também aprofundar aquele tema, Exatamente. né, com as famílias. Que eu sei que existem muitos projetos, muitas lições, que não é uma questão de tira dúvidas com o pai, é que eles vão precisar conversar com a família até para fazer um levantamento Exato. de hipóteses e de situações para poder aprofundar aquilo, né? Sim. Tem uma lição que eu não esqueço dos meus filhos, que é da árvore da família. Do bisavô, da bisavó, Genealógica. quem eram os meus antepassados e tudo Certo. mais. É uma lição incrível, né, para um aluno nessa fase levar para casa E e às até vezes a poder criança conversar não sobre a sabe. família. Não teve oportunidade ainda, né, em conhecer. E é um momento ali em família, juntos, que eles conseguem resgatar, né, essa história de vida. Sim. Sim. E aí, vamos ouvir a opinião da estudante. O que você está achando de tudo isso, Sô? Bom, então, eu vou falar que eu tenho 2 irmãos, o Eric e o Enzo. O Eric tem 3 anos e o Enzo tem 5 anos, e os três, né? Vocês três estão no Beca. Sim. Certo. E o meu irmão, agora falando da árvore genealógica, minha mãe ela já recebeu o casap, e o meu irmão de 5 anos, o Enzo, vai fazer, né, a árvore genealógica. E eu acho isso muito legal, porque eu também lembro quando eu fiz. Sim, porque é tão importante. É uma lição que dá uma bagagem sobre a história do história de estudante, vida, né? né? Sim. Por isso que não sai de moda essa conversa, né? Inclusive, Sobre quem nunca, são né? os nossos... Porque muitas vezes eles não conhecem quem foi Exato. meu bisavô. Exato. Nossa, sério? E ele morou lá em Portugal. Nossa, mães, os meus vieram com isso tudo, né? E aí eu fui mostrar o RG do meu avô, que é de Portugal. E eles ficaram encantados. Até hoje, às vezes, a gente acha lá Que em legal. casa e eles acham o máximo, né? Isso tudo, né? Tanto que a Sofia lembra, né? Ela acabou de falar. Você vai resgatar, né, Sossô? E ele já fez essa lição ou não? Então ele tá fazendo, minha mãe tá pedindo as fotos, eu tô procurando, e eu acho isso muito legal, né? Porque às vezes, como é pequeno, às vezes não sabe mesmo, né, que vem
de outros países, né? Eu acho isso muito legal. Legal. Aqui no Brasil nós temos uma mistura muito grande, Muito né? grande. Mas ele amplia, né? Amplia o conhecimento, né? Como pessoa, né? Sim. Você passa a conhecer melhor a sua história, a história da família, é muito bacana. E as suas lições, Só? Então, eu tenho um. Como que é a sua organização? Vamos começar por aí. Eu pedi pra minha mãe comprar um caderninho bem pequenininho. E aí, toda vez que o professor fala assim, ó, gente, tem lição da Geek, né, da plataforma, pra entregar amanhã, na próxima aula. Aí eu falo, ai, tá bom. Aí eu já pego, não precisa ser na hora. Aí eu pego e anoto. E aí, sempre quando, tipo, de tarde, eu tenho um tempinho, eu vou lá, vejo o que tem pra fazer e faço. Às vezes eu não consigo, né, ter um tempinho e aí minha mãe sempre vai pra academia de tarde, eu levo lá o meu Chrome, as minhas coisinhas e eu faço lá mesmo. E aí eu sempre pego esse caderninho que eu acho que fica bem mais fácil pra mim. Eu acho que, assim, é uma dica muito legal pra Se quem... organizar, né? Sim, e eu acho isso muito legal porque isso me ajuda muito e faz eu não esquecer, né, das Legal. lições. Então, além das ferramentas que nós temos na escola, porque nós temos a plataforma da Geek, né? Temos. Lá na Geek, os professores colocam as informações sobre a lição de casa, colocam as informações sobre os trabalhos. E antes disso, é legal a gente deixar bem claro que os professores explicam como deve ser feito a lição de Exatamente. casa em sala de aula. Tanto o nosso estudante do infantil, como do Fundi 1, do Fundi 2 Isso e do mesmo, médio, todos. nós temos esse hábito de explicar para o estudante como deve ser realizada aquela lição. Tanto é que nós temos relatos aí dos pequenininhos, às vezes a mãe acabou de pegar, eles estão no carro e a criança já está falando para a mãe, mãe, eu tenho que fazer isso. mesmo. Mãe, a Pro me deu um material, mãe, hoje vai ser uma lição de arte, então, mãe, hoje a gente vai fazer conta, né, Pri? É porque, na verdade, as tarefas de casa, elas iniciam lá no G2, lá no infantil. Certo. Então, iniciam uma vez por semana, depois aumenta para 2 vezes por semana, né? No G3, nós já temos aí 2 vezes por semana, sempre aproveitando também uma dessas vezes, que caia na sexta-feira. Tá. Para que a família realmente tenha, né, um tempo maior, para que possa compartilhar, né, para que Perfeito. possa estar junto. E, inclusive, até os materiais, porque educação infantil é muito lúdico, né? É muita atividade prática. Então, às vezes precisa de uma tinta, porque também rola tinta, Sim. também rola um pincel, né? Um recorte. Então, os professores explicam todo o conteúdo, explicam a atividade, desde os pequenininhos, e aí depois eles encaminham o material com a tarefa para casa, né? Com uma data já de entrega, sempre para que eles tenham um tempo maior, para que possa acompanhar com maior tranquilidade. E a professora, assim que retorna, a professora faz uma roda de conversa, né? Dá uma explicação maior sobre o tema também, recapitulando tudo que eles aprenderam também em casa, e olha o que surge de história. Cada um conta alguma coisa que o pai falou, que o pai ajudou, e é sempre com muito orgulho, sabe? A gente vê como eles se desenvolvem. E aí, no Fundamental 1, nós já temos também nossa agenda digital, então as professoras auxiliam encaminhando pelo WhatsApp, né? Então, eles já sabem ali, vai direitinho, mesmo processo. O conteúdo foi trabalhado no decorrer da semana. Antes de encaminhar a lição para casa, o professor explicou, né? Mostrou exatamente quais são os objetivos, o que eles precisam realizar. Depois, eles anotam também, é registrado também na área restrita do colégio. Eu ia falar sobre isso. Isso é muito importante, porque é importante que os pais saibam que existe na área restrita, né, um local onde todas as aulas são ali registradas diariamente, inclusive com as tarefas de casa. Perfeito. Então, de repente, teve uma ausência, né, por algum motivo de doença, algum imprevisto, é importante que entre na área restrita do colégio, né? Cada aluno tem o seu login, tem sua senha direitinho, entra, verifica o dia bonitinho e vai ter ali também tudo explicadinho. O passo a passo, O passo a passo. Para quem está em casa, de repente tem alguém pensando, área restrita? Onde fica a área restrita? A área restrita, pessoal, está dentro do site do Colégio Beca.
Então, entra no site do colégio, ali Isso. em cima, no canto No direito, cantinho direito, tem isso área mesmo, restrita, e aí é legal já até deixar a senha no computador, né, sim, Pri? sim. Recebeu a Já senha, deixa logado. já salva. É. Sabe, com os estudantes do 6º ano, eu tenho o costume de fazer isso. Por quê? Até o 5º, as famílias acompanham muito de perto a questão da lição de casa, dos Certo. trabalhos e tudo mais. A partir do 6º, desde aquela nossa reunião de apresentação lá em Certo. fevereiro, a nossa intenção é desenvolver cada vez mais a autonomia desses estudantes. Isso mesmo. E para que eles possam desenvolver essa autonomia e chegar no ponto em que a maravilhosa Sofia está, que já tem até uma agendinha, E que já Eles- ajuda os irmãos também. ajuda muito. Eles precisam saber o como, né? Então, a escola precisa mostrar para o estudante do 6º ano que ele precisa ali, ó, arregaçar as mangas e começar a cuidar, entre aspas, da sua própria vida ali, pelo menos na sua lição de casa. Isso significa que os pais não vão mais auxiliar? Não, não é De isso. jeito nenhum. Só significa que eles precisam sim saber como procurar a lição de casa, olhar na Geek, no mural, na área restrita. Esses canais, pessoal, não significa que os pais precisam olhar em todos os canais, não é isso. É que por uma questão de segurança e de garantia que a comunicação está sendo bem estabelecida, nós colocamos tanto na área restrita como no mural da Geek as informações sobre os trabalhos e as Se tiver lições. acesso a um, você tem acesso Você tem ao acesso outro. ao Você outro. tem acesso ao outro. E ainda assim, a partir do 6º, nós mostramos para eles várias formas deles acompanharem isso. Por exemplo, a So já se achou com uma agendinha dela. Sim. Então, o professor passou a lição, porque além disso, a maioria dos professores, pelo menos no Fundo 2 e no médio, também coloca ali no cantinho da lousa. Né, So? Eu costumo muito fazer isso. Sim. Um de um também eles colocam. Nós Tá? temos Também um fazem isso. Nós temos um mural também na sala de aula, quando é um trabalho mais importante sobre o livro que vocês fizeram, por exemplo. Eu pego ali o passo a passo do trabalho, coloco no mural da sala de aula, explico, coloco na Geek. Só falta mandar uma cartinha pelo Papai Noel no Natal com a tarefa, sabe? Só não faz a lição quem não quer. Falta de informação isso vai mesmo. ser. E aí eles precisam se encontrar sobre a melhor forma. Tem alunos que gostam de fazer planner. No 6º ano eu costumo mostrar também. Isso. Organizo ali o planner mensal, coloco as datas das entregas para eles irem acompanhando essas datas e tomando conta. No Fundo 1, eles também têm o planner, porque aí já tem uma autonomia maior, né, do que o infantil. Então, eles utilizam e eles fazem. Eu trouxe algo aqui, apenas simbólico, para que possa ficar mais visível, né, Mício? Me ajuda, por favor. Ajuda. Você quer que eu mostre esse primeiro? Isso, por favor. Então, é um calendário simples, né? Um planner. E aí, o que os professores fazem? Eles, utilizando um post-it, eles anotam, junto com os alunos, eles fazem a organização juntos, e aí eles vão anotando, tenho a lição de geografia que eu tenho que fazer para entregar no dia 10. Então, eles pegam um post-it, anotam no calendário, nesses quadradinhos, e eles vão acompanhando. Aí, entra outra professora, né, de inglês, por exemplo. Não, nós temos também uma tarefa, mas é para o dia 11. Então, anota junto com os alunos e fazendo junto com a turma, eles também aprendem a ter essa autonomia. Perfeito. Né? Porque a gente não pode cobrar uma autonomia se a gente não ensina o caminho. Sim. Então, no Fundamental 1, nós fazemos todo esse trabalho também, ensinando, né, as crianças todas as ferramentas que elas podem utilizar. Perfeito. Tá? Então, é muito importante. Nós usávamos muito isso na pandemia. Vocês Sim. eu acho até que começou a usar esse tipo de banner Na na pandemia. pandemia. Isso mesmo. E Sim, aí, vocês receberam. nós Isso. recebemos e nós fazíamos na época da pandemia. Isso. E fazíamos muito até. E muitos ficaram com esse hábito, com viu? o hábito de fazer, né? Porque ele organiza, né? Todas as entregas. Depois aí entrou a Geek, aí entrou, eles começaram, pelo menos o Arthur e o Gustavo começaram a se organizar de outra forma, né? Apesar de que eu ainda continuava olhando a Geek, eu olho, ainda até há pouco tempo eu fico olhando, olho Certo, todos os certo. dias para ver se ainda tem. Eu falo, tem lição, você tá vendo? Eu já sei. Só para dar aquela lembradinha estratégica. Uhum. É engraçado que eu vou contar uma história meio que o Gustavo saiu da escola e ficou, né? Entrou para a faculdade agora, né? E foi
no começo do ano, veio uma notificação porque ele tem o e-mail dele tá ligado ao meu. Certo. E veio uma notificação no e-mail dele de uma lição e tal, da faculdade. Aí eu printei e mandei para ele. Eu falei, você viu isso? Aí ele falou, pelo amor de Deus. Mãe, não começa. Foi eu mesmo que mandei para mim para eu fazer isso, por favor. As saudades, né? Ai, desculpa. É que eu tô tão perdida assim, sabe? Não tô vendo nada dele. Por favor, alguém me manda alguma coisa, por favor, dele, porque eu não tenho nada, sabe? Parece que você tá perdida. Sim. Enfim, parei, né? Mas voltando. Então, assim, eu olho todos os dias do Arthur, né? Apesar do Arthur ser muito responsável, né, nessa questão, mas eu dou uma olhadinha, falo, você viu que você tem lição? Não, já fiz e tá tudo certo, né? Mas é só uma questão de lembrar agora. Vai que né? esqueceu alguma atividade, alguma vai entrega, né? Por Vai que acaso, né? que deu uma esquecida. Mas a gente dá uma lembradinha. Mas eles vão muito pela Geek mesmo agora. Como eles têm no celular, né? Tudo vai pelo celular. E aí vem a notificação no próprio celular da gente, né? Sim. Vem uma notificação. E como eu também tenho, né? Eu tenho compartilhado a Geek. Então vem na minha, eu já olho e ele com certeza também já olha na dele. Então fica mais fácil. Então ele não usa mais, mas nós usamos muito na pandemia esse planeta. Eu acho que assim, não existe, na verdade, uma regra, Sim. né, para todos. Porque Sim. cada um tem sua rotina, Isso. cada um tem o seu jeito, sua didática, cada um. Você vê, a Sofia achou o meio dela, né, melhor para ela se organizar, Acho né? que o importante é nós ensinarmos a ter autonomia, a importância de você se organizar, né? Por exemplo, no Fundamental 1, nós temos muito a questão do cuidado entre as professoras, né? De não darem 2, 3 lições no mesmo dia. Então, se eu pensar então em 4º e 5º ano, que são várias professoras já, então elas têm um planejamento. Então, se elas forem entregar uma atividade de lição de casa de português, a de matemática não encaminha naquele dia. Tá. Ela escolhe um outro dia. Porque o objetivo não é ter uma sobrecarga, né? Não é o aluno ficar horas ali fazendo a lição, mas ele realmente sintetizar até aquele tempo importante, né? Para que ele possa fazer uma revisão, para que ele possa se encontrar, se organizar dentro do conteúdo. Para que ele tenha um tempo de estudo com qualidade, né, Pri? Então não é a questão da quantidade, sim de da forma qualidade. alguma. Isso. No Fundamental 2 e no médio, isso não é possível todos os dias, Sim. né? Porque Sim, aumenta muito a quantidade de conteúdo, de trabalhos e tudo mais. Mas mesmo assim nós temos alguns combinados. Por exemplo, a questão das avaliações mensais, os professores organizam as datas diretamente com os estudantes. E aí nós colocamos as datas das mensais ali na lousa e os representantes de sala organizam essa informação ali no quadro. E é claro que o professor olha ali o quadro e vê que tem uma avaliação mensal marcada para aquele dia. Se existe a possibilidade de marcar em outro dia, por que não, né? Sem dúvida. Dividir essa questão da avaliação. É possível que isso aconteça sempre? Não é possível. Mas na maioria das vezes nós tentamos. Sim. Já nas avaliações trimestrais, aí fica a cargo da coordenação encaminhar um calendário organizado com todos os conteúdos e com todas as datas para os estudantes do 6º ao 3º. E aí nós temos o cuidado de marcar no máximo 2 avaliações por dia. Se for possível, nós procuramos colocar apenas uma. Mas, por exemplo, agora nesse trimestre nós temos um feriadão aí. Estamos muito tristes com esse feriado, estamos sofrendo muito. Mas por questões maiores, acabou calhando um pouco, né? Acabou calhando um dia ou outro com 2 avaliações. Certo. Mas qual é o combinado que nós temos? Se eles estão em semana de avaliação trimestral, não vamos mandar muitas lições de casa, de preferência nenhuma, né? Deixa esse período para eles revisarem o conteúdo. Então, como eu costumo fazer? A única lição que eu
passo nesse período de avaliação é a minha famosa revisão, né, Sol? Sim. Então, nós realizamos uma revisão ali em sala de aula. Algumas vezes eles conseguem terminar as atividades de revisão em sala, outras vezes eles precisam terminar um detalhe ou outro em casa para a gente conseguir fazer a correção no dia seguinte. Eu ia comentar sobre isso, Mi. Os menores também. Tá? Então, o professor, se for alguma tarefa de casa durante a semana, essa semana de prova, ele realmente manda com uma revisão. Uma revisão, Pra que porque ele na já verdade possa ir já é um estudando. auxílio, né? É que eu falo para os meus alunos. Na verdade, nós estamos estudando juntos. É Eu isso estudo mesmo. muito com eles. Então, eu ensino várias formas deles revisarem o conteúdo e acabo fazendo ali na sala de aula revisões e dinâmicas sobre o conteúdo. Quando chega na hora da avaliação, eles até me irritam. Né, Sô? O que vocês falam que me irrita demais? Conta para todo mundo. Tava muito fácil a prova. Ai, gente, não é para me irritar. Mas a verdade não é que estava muito fácil, É porque porque vocês vocês sabiam estudaram, né? muito. Com qualidade. É. Então, Eu faz acho toda a assim, diferença. que a Pro, ela dá uma revisão, tipo, muito boa. Ah, Todos os alunos, assim, eu não, que prestam atenção na revisão, sempre tiram nota boa, assim, não Sim. tem como não tirar nota boa sim. com a revisão de todos os professores, da Pro também. Porque assim, a nossa intenção, a intenção do professor, a intenção da escola é que o aluno aprenda, Aprende. né? Exatamente. Para nós, não importa se o aluno aprendeu na primeira explicação, na segunda explicação, se ele aprendeu na lição de casa, se ele aprendeu no momento do trabalho, porque o conteúdo, ele é cíclico. É isso mesmo. Eu não posso passar o conteúdo uma vez só e ponto final. E eu preciso retornar naquele conteúdo várias vezes. Porque eles aprendem com experiências diferentes e num tempo diferente. Um ser humano não é igual ao outro. Então, de verdade, se o meu aluno aprendeu na primeira explicação, ok, sucesso. Que bom, Se né? ele Que aprendeu bom. na última explicação, no Tá momento da ótimo revisão, também. Excelente. Perfeito. O importante é ele ele aprender. aprendeu. Sim. E se mesmo assim não foi o suficiente naquela avaliação mensal, por exemplo, eu vou retornar aquele conteúdo na É minha isso mesmo. trimestral. É isso mesmo. Agora não dá para desistirmos desse aprendizado. Então esse é o principal motivo, na verdade, de tantas lições, É tantos isso mesmo. trabalhos, tantas tarefas e tantas revisões, para que E de eles maneiras diferentes, né? de maneiras diferentes. Porque nós não queremos que eles memorizem, nós queremos que eles aprendam. E eles só vão aprender se eles construírem, né, o Esse aprendizado, conhecimento. esse conhecimento. Então, Nós realmente... estávamos comentando, vindo para cá, né, de uma proposta que aconteceu lá no 8º ano de trabalho trimestral. Uma proposta pesada, difícil, de gramática. E eles tiveram que estudar muito, porque além de produzir todo o conteúdo ali, os slides para explicação, cada grupo tinha que explicar para a turma também o seu tema. E eles tinham que fazer perguntas para a turma sobre o tema, e o termômetro ali se o trabalho estava ok ou não, era se a turma estava conseguindo responder aquelas perguntas. Imagina a hora que chegar na avaliação trimestral deles. Eles já sabem Eles vão quase falar, tudo. sabe? Esse conteúdo o Arthur veio me explicar. E ele me explicou assim com excelência, né? Porque ele sabia mesmo, ele tinha Sim. entendido o conteúdo. Eu não sabia o que. Ele me explicou. Então eu entendi porque ele me explicou, Certo. né? Então tem algumas coisas que ele vem explicar que eu já não lembro mais, né? Até matemática mesmo. Outro dia ele veio falar para mim de um conteúdo. Ele caiu tal conteúdo na prova. Então era uma fração que era tal fração e aí eu resolvi assim e ele lembrando como ele resolveu a fração e ele falando É um raciocínio, né? Tá. Porque ele entendeu, né? Tá bom, filhinho, tá bom. E acabou assim, tá ótimo. Mas, sabe, Mas é isso. a gente ouve muito isso. bem. Você fica muito orgulhoso de ouvir que a pessoa Sem entendeu dúvida. realmente. E é isso que a gente quer, Sim. né? E é isso Esse que a é o escola importante. espera, porque assim, É. conforme eles crescem e estão no Fundamental 2 e no médio, o acompanhamento da lição de casa não é mais aquele acompanhamento do Fundi 1 e do infantil, onde a mãe precisa Isso mesmo. garantir ali um espaço tranquilo, silencioso. Olha, você vai fazer a sua lição agora, entre as 2 e as 3. A mãe precisa garantir aquele momento, aquela rotina. Inclusive, depois tem uma dica que eu trouxe, Legal. tá? Então, assim, no Fundi 2 e no médio,
na maioria das vezes, eles precisam de uma troca, né? E essa troca pode sim ser, mãe, eu posso te explicar o que eu entendi? Sim. Porque no momento é uma questão linguística, né, da linguagem. Quando eu explico para alguém, quando eu falo para alguém, Está eu organizando eu todo o pensamento, organizo o né? pensamento e o Exatamente. conhecimento. E é isso que eles falam mesmo. mesmo. Mãe, eu posso te explicar o que eu estou estudando? Eu vou te explicar, porque eu explicando, ele mesmo já me falou isso. Eu te explicando, eu entendo melhor para eu fazer a minha prova. Organiza Tá, todo o então você pensamento, pode me tudo bem, você pode me explicar. Então ele vem contar a história, se for história, ele vem contar a história do que ele está estudando para fazer a prova. Então isso neste momento ele está estudando para a prova de história ou para o português, mas no caso ele veio me contar da apresentação, né? Ele que você contou tá o pós. o pós, Isso. né? Que você está contando, eu estou lembrando que ele foi uma apresentação que eles fizeram na sua aula, né? Sim. E ele me contou o pós, como foi a apresentação, e que ele explicou esse conteúdo. Sim. Então, assim, porque assim, o que você está dizendo é uma coisa que preocupa nós, eu falo eu como mãe, porque assim, todo esse conteúdo eles vão usar depois no ensino médio, e aí se eles não souberem o começo. Que é a base, Então, uma né? equação agora, ele não vai saber depois lá na frente se ele não souber o que você está explicando agora, ele não vai saber depois lá na frente. Sim. Então, tudo é uma consequência. E os né? conteúdos, o que eles ficou voltam. Então, o que ficar parado agora, né? Ele vai travar ele lá, isso mesmo. lá na frente. Perfeito. Então, isso preocupa muito, né? Sim. Então, quando você fala assim, mas já vai passar, vai acabar. O que importante é que passou de ano. Não, para mim não é de esse, jeito nenhum. não é isso que importa. O que importa, ele passar de ano não me importa. O importante é ele aprender. Isso mesmo. Sim. Não, para mim até assim, é claro que a gente quer que tenha notas boas, mas não adianta ter notas boas Você não sem aprendeu. ter Mas aprendido aí a nada. nota Perfeito. é consequência, né? De Sim, todo o mas estudo, às vezes por exemplo, o professor deu um jeitinho, ou o professor deu uma ajuda, aquele professor é 10, né? Ele ajuda, entende essa coisa? Não é esse o objetivo, Sim, sem né? dúvida. E não é o objetivo do colégio, Sem dúvida, né? É isso que nós estamos conversando aqui. Porque não adianta, a colégio é bom, passa todo mundo. Não é esse o Não, objetivo. não. O objetivo é que o aluno aprenda de verdade, né? Sim. Ela falou, né, desse assunto de aprender mesmo o conteúdo. Eu tava conversando isso com a minha mãe ontem, eu tava pensando aqui, nossa, e eu fiquei com dificuldade em matemática, né? Esse ano? Sim, Certo. e aí eu pedi ajuda da minha mãe e falei, nossa, mãe, isso aqui não tá entrando na minha cabeça. E aí eu falei assim, ô mãe, que nota você acha que você ficaria feliz? Aí ela fala assim, ela acabou de falar o que a Maria disse. Ela falou assim, não importa a nota, o que importa é você gravar, É isso porque aí. lá na frente, né, vai voltar o conteúdo Sim. e talvez, né, A nota é só um número, Su. Sim. É só um número. É isso. O importante é você aprender, né? Conhecimento que fica, né? sim. Porque ele é espiral. Sabe, você Tá tá falando aumentando a desse complexidade negócio do só. espiral, né? E olha só, tanto é verdade que a SOA também vai ser prova disso. Nós estamos trabalhando sobre variações linguísticas agora no 7º ano. Sim. E o trabalho trimestral deles foi escrever um livro. Aí conta um pouquinho desse trabalho, Sô, e aí eu vou contar o que aconteceu em relação ao ensino médio. Então, Fala, Sô. a Pro, ela passou um trabalho, como ela disse, de variações linguísticas, e você tinha que montar um livro explicando, não era tipo sobre história, era explicando o conteúdo mesmo, e a gente tinha que, eu achei isso muito legal, porque a gente teve que ir na Geek, a gente estudou
o conteúdo e colocou Isso. no livro. Então, tipo, Então, isso também vai cair na prova trimestral? Vai. Então, eu achei isso... Sim. Ela já sabe tudo. Eu achei isso muito legal, por conta que aí eu já estudei, já fiz um trabalho Ah, que disso, legal. então já tô tirando de letra, né? Esse conteúdo, Ai, que e bacana. eu achei muito legal, porque a Pro passou esse trabalho antes da prova trimestral que vai cair esse conteúdo, então eu Sim. gostei bastante, que já vai deixar reforçado eu e vários alunos também. E aí vocês vão mais tranquilos, inclusive, Sim. para fazer a prova, né? E aí o que aconteceu? Nós estávamos num momento assim de comemoração. Todos já tinham feito a entrega do livro e eu levei eles para o pátio. Fizemos ali, algumas pessoas sentaram no chão, outras no banquinho, outras ali na mesinha, e um estava vendo o livro do outro. Porque cada um tinha um passo a passo Certo. do trabalho, sim, mas cada um tem a sua perspectiva. Uhum. Cada um teve a sua ideia de capa Sem e de dúvida. como organizar o texto e tudo mais. E aí passou o professor do ensino médio, Michael. E aí, quando ele passou, claro que eu aproveitei, Uhum. né? Eu falei assim, vem cá, visita a nossa exposição. Nem era uma exposição ainda, tão, né? Mas dá uma olhadinha. A hora que ele começou a olhar, ele falou assim, Mi, você acredita que eu trabalho esse conteúdo no primeiro, no segundo e no terceiro médio? Falei, claro que eu acredito, é por isso que nós estamos frisando Sim, tanto, sim. né? Porque são assuntos recorrentes Uhum. que voltam lá no É isso ensino mesmo. médio, porque caem no Enem, caem no vestibular. E a minha intenção foi fazer os alunos do 7º ano perceberem que realmente é um conteúdo que precisa tratar com amor e carinho, porque lá no ensino médio, Ele já vai ter que pensou que retomar. legal, você já chegou a chegar no ensino médio Sim. lembrando do Sem conteúdo dúvida, é. só para aprofundar? E aí nós combinamos então que vai ter um momento de troca. Ai, que O delícia. 7º ano vai se organizar, mas já estou dando um spoiler do que vai acontecer, né? E vai apresentar esse conteúdo e as obras que eles criaram para o ensino Que médio. troca rica, hein? E o ensino médio vai Que fazer gostoso. perguntas para os alunos do 7º, a gente vai organizar aí de alguma forma essa apresentação. Então são projetos que vão fazendo sentido para eles, né? Não tem como eles irem mal depois, Sim, né? sim. E olha como é importante, né, esse trabalho, porque ele inicia na escola, ele vai para casa, ele dá continuidade, né? Ele Mais um acrescenta mais uma pouquinho na experiência, escola, volta para a escola, Sim. e aí ele é gradativo. E se a gente não começa esse processo lá na educação infantil, né, ele chega defasado aqui com os Sim. maiores. Então, a gente tem essa preocupação mesmo de ir aos pouquinhos, dando autonomia, acompanhando, né? Para que eles cheguem como a sou agora, né? No Fundamental 2, mais segura, Muito né? segura. Mais Sim, organizada. E sabe o que é mais legal? Gostando de fazer Gostando as de coisas, fazer. sabe? Sim, Tendo isso. prazer. É assim, foi super fácil fazer? Não foi Não. super fácil. Deu trabalho. Eles ficaram aí aproximadamente 20 Uhum. dias, né? Com essa missão. Mas eles estavam ali realmente curtindo o processo. E engajados, né? Eu acho que é um Engajados, projeto. Eu né? acho que o tipo de projeto, a proposta que você traz, que é diferente, entendeu, Mi? Então, assim, existe você trazer um livro e você estuda em cima do livro, e existe você trazer uma proposta. Esse o de proposta é uma coisa que engaja o aluno, sabe? Que deixa ele, olha a empolgação dela. São as nossas metodologias ativas, Sim, né? Por isso que eu sou só de você, ela falando, o olhinho dela brilha de falar, nossa, eu fiz no livro, Sim. foi muito legal, né? Parabéns. E nós estávamos comentando isso no transporte vindo. Ela falando lá no transporte, ela estava ainda mais empolgada, né? sim. Que até vocês estavam falando que deveria ter trazido pra gente eu mostrar, esqueci, que mas a acabou gente marca esquecendo. um outro podcast. Mas ela tá super empolgada com esse projeto. Então, a gente vê como é importante esse tipo de projeto na escola, né? É porque faz sentido, Eu falo sempre né? assim que eu sou apaixonada por ela, Ah, porque ela foi. Eu vou falar aqui mesmo, não Agora tem meu problema. olho marca brilhando. Porque assim, ela trouxe o português já pro Gu, né? Porque ela foi Aham. professora do Gustavo I, e ele nunca foi muito interessado assim por português. Ele era meio assim, ele sempre gostou de matemática. Aham. Mas ele ficou meio assim, só começou ele trouxe o português e começou a se apaixonar Pelos pelos projetos, né? projetos. E aí ele começou a ler, né, que era uma coisa que ele não gostava. Eu comprei toda a coleção do Banana, aquele livro do Banana, né? Ele leu toda a coleção. Falei, nossa, ele tá totalmente diferente na época que ela era professora dele. Certo. Então, assim,
como não se apaixonar por uma professora dessa, né? Então, toda vez que ela fala assim, eu falo, o ano que vem você tá de novo? O ano que vem. E aí, depois ela veio o Michael, que também é um substituto maravilhoso que está trabalhando Mi, com projetos incríveis Sim. também. que aí ela falou, não, Má, pode ficar tranquila. O Michael veio, mas ele é maravilhoso também. E sim, ele é, né? Mesmo, é. Então, assim, me deixou tranquila também. Ele continuou com o Gustavo e ela ficou com o Arthur, né? Sim. Então, eu fico toda dando, você vai continuar? Você vai continuar? Mas, enfim, é claro, temos outros professores. Não estou desmerecendo ninguém. É que eu conheço, eu tenho ela, claro. né, como minha referência, assim. E são projetos incríveis, porque o português é uma matéria meio assim, né? Que a gente fica. Eu também sou ligada um pouco à matemática, né? Mas assim, a gente fica meio assim, mas quando vem com essa bagagem Com esse diferente. entusiasmo, né? Sim, a gente se apaixona, né? Como todos os outros, como toda outra matéria que vem com esse tipo de projeto, né? Sim. Inclusive, Nós temos projetos incríveis no Beca, né? De eu ia todas as comentar, disciplinas. e até sobre o outro BecaCast que você também esteve com as professoras de português do Fundamental 1, a Karen e a Evelyn. O projeto Leitura né? das Meninas. Sobre o projeto de leitura que as Sim. meninas, né? Então, assim, Incrível. acho que o que eu admiro muito referente também ao trabalho do Beca é essa ligação entre os segmentos, né? Então, os professores, eles se conversam, independente Sim. do segmento que está, e eles procuram, olha, deu super certo o seu projeto, né? Por conta disso, disso e disso. Então, nós temos a nossa famosa troca de práticas, né? práticas. Que pretendemos fazer cada vez Exato. mais, que ajudam Riquíssima, muito. riquíssima. Sim. Isso se estende para todos, né? Sim. Então, é claro, muitos projetos dependem também da autonomia do aluno. Claro. Não do é envolvimento. possível fazer com os menores. Então, a gente vai aos poucos, gradativamente. né? Gradativamente. Não, mas temos também Sim. professores ótimos no Sim, sim. de um. Sim, Não, sim. eu tô dando assim o exemplo que a Michelle tá aqui e ela sabe disso, dessa admiração que eu tenho, por conta dessa questão do Gustavo, né? Mas temos outros tantos tão bons quanto ela, Não, sem né? dúvida. E aí a gente está dando exemplo dos projetos mesmo e que é desse brilhinho no olho. Aliás, na semana passada nós tivemos um episódio maravilhoso do projeto de inglês, que está assim muito incrível. Sim. Então, vários colegas já passaram por aqui Sim. falando dos projetos. Temos muitas coisas pela frente ainda, muitos com planos. certeza. Também de trazer os alunos para falarem sobre os projetos, como foi a participação deles e tudo mais. Então, tem muito assunto ainda pela Olha, esse frente, né? brilhinho no olhar aí deles é fantástico. Aguardem os novos, né? Os novos podcasts, né? Para vir aí os brilhos nos olhares dos isso alunos. Pri, eu não posso deixar você embora sem explicar essa Isso. ideia aqui de rotina. Na Fala verdade, um pouquinho dela, por é uma favor. pequena sugestão, né? Que pode ser feita com folha sulfite, escrita à mão. Aqui eu só digitei para que vocês pudessem visualizar um pouquinho melhor. Mas a tarefa de casa não precisa ser maçante, não precisa ser chata, e nós não queremos que seja, né? Tem, como nós falamos aqui durante todo, né, o programa, tem que ser gostosa, prazerosa e fazer sentido, né? Sim. Então, às vezes a gente não sabe, quanto família, como colocar, como organizar isso, e porque estamos trabalhando, porque, né, o tempo está corrido. E aí, eu acho importante trabalharmos em paralelo a essas responsabilidades dos alunos, a questão, voltando a falar, a questão da autonomia, né? Então, seria interessante, de repente, os alunos terem, né, uma dica, uma rotina do dia, para ele saber o que ele vai fazer, né, dentro de cada horário, e o momento, é claro que aqui eu peguei como se o aluno estivesse estudando no período da manhã, mas, então ele tem aqui, ó, o momento de descanso, mas também da lição de casa. Então ele consegue se organizar dentro das tarefas do dia e saber que a sua responsabilidade, né, de fazer a tarefa, ele tem que fazer determinado horário, porque aí o pai também fica tranquilo, né, que ele está conseguindo se organizar. Então, acho que desde o horário que ele acorda, é importante que ele saiba, né, cada tarefa que ele tem que fazer. Oi, amor, pode falar. Tá bom.
eu gosto de também ter uma rotina, porque eu tenho. Pergunta pra minha mãe depois, eu tenho uma rotina. Como que é a sua rotina, Sô? Assim, eu acordo 5h40, né? Porque eu estudo de manhã. Aham. E aí eu vou pra escola, chego, almoço. E aí, depois do almoço, eu tenho um descanso. E depois eu ajudo minha mãe na cozinha e vou fazer a lição de casa. Eu Olha que sempre bacana. reservo, né, um horário pra poder fazer as minhas lições de casa. E quando não dá, sempre nesse horário, tipo, às vezes um dentista, alguma coisa assim que vai. Que eu não vou conseguir fazer no horário, eu levo pra academia, como eu tinha falado. E eu sempre arrumo um horário, né? E tenho essa rotina. E aí, depois que eu faço as minhas lições de casa, já tenho que buscar os meninos, né, na escola. E eu vou dormir geralmente umas 9h30. E aí você consegue ter uma visão do seu dia, né, por Sim. inteiro. E isso organiza também, né, o pensamento daquilo que dá para ser feito, o que não dá. E Sim. quando a gente tem esse tipo de organização, sobra tempo, Sim. né? As crianças ficam menos ansiosas. É isso que eu ia perguntar para ela. Você fica tranquila, Sô, sabendo dessa organização, que vai ter um período do dia que você sabe que vai estar destinado para sua lição, para suas tarefas, mas que você também vai poder descansar, brincar, fazer suas coisas. Sim. Você fica tranquila com isso? Sim, eu fico bem tranquila, porque assim, eu sei que vai ter uma hora pra tudo, sabe? Então, tipo, quando às vezes atrasa a minha rotina, eu sei que eu vou tentar achar um horário, né, pra poder encaixar essa rotina, né? Então, eu fico super tranquila, porque eu sou uma menina que gosta muito de ficar assistindo os vídeos, jogando, então tem uma hora pra tudo, né? Sempre Isso tem a hora Sim. pra reservar pro colégio, tem uma hora de brincar. Eu também falo isso muito pra minha mãe, né? Porque, tipo, eu ajudo minha mãe, eu jogo, eu faço as lições de casa. Então, tipo, eu consigo organizar tudo isso. Então, tipo, eu também aconselho os alunos fazer isso, Que uma legal. rotina. Sô, se você pudesse dar uma dica de ouro, e você pode, para os seus amigos do Fundamental 2, sobre as lições de casa e sobre a organização dessa rotina, que dica seria? Pode Assim, pensar em 2 ou 3 dicas, vai, se Tá. você tiver. a minha primeira dica é fazer igual eu, sobre comprar um caderninho e escrever, ai, Sophie, mas eu esqueço. Então, coloca um alarme no celular, porque eu também faço assim. Aí, às vezes, eu tô lá em casa e, tipo, aí do nada meu celular toca, eu vejo, aí lá tá o título, fazer lição. Aí eu falo, verdade, né? Aí eu sempre faço isso, então eu também aconselho vocês a fazer isso. E também a rotina, né, que a Pri, ela citou aqui. Eu acho que a rotina é bem legal também para os estudantes poder ter um tempo para tudo, É né? isso aí. E ter uma balança. E a lição de casa não precisa ter um horário específico. Vai de Sim. família, da rotina de cada família. Sim, sim. Então, de repente, vou dar um exemplo, a só gosta de assistir um desenho, um filme, que acontece todo dia às 3 horas da tarde, uma série, né? Sim. Que acontece todo dia às 3 horas da tarde, ela não precisa entrar em embate e que a lição tem que ser feita às 3 horas. Dá Sim. para acordar isso, Sim. né? Então, tudo bem. Então, ó, você assiste e depois, depende do horário, né? E depois a gente faz a tarefa. Porque Ótima você dica. também consegue entrar em um acordo porque a criança não fica também, não fique frustrada, desgastada. Poxa, eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto para fazer, porque aí a lição fica maçante, né? Porque ele tá fazendo a lição por obrigação. Ele não tá com pensamento ali, ele tá pensando naquilo que ele perdeu. O Arthur não consegue estudar à tarde. Ele dorme, ou ele cochila, ou ele tem algumas. Agora tem Aham. bastante atividade à tarde no Sim, colégio, que ele certo. tá Tá fazendo participando, teatro, né? Está legal. sabendo. Tá fazendo Bacana. teatro junto com a Sofia. Sim. Que legal. Mas tá tendo bastante atividade, ele chega, ele descansa, mas ele se concentra melhor na parte da noite. Eu não gosto. Tudo bem. E tá tudo Né, bem, pra né? mim, eu não gosto, que eu Aham. gosto assim, que já estuda e tal. Aham. Na minha opinião, né? Eu Certo. gostaria que se fosse mais cedo, mas ele já fala assim pra mim, mãe, você já sabe
que eu não consigo. Então também já engoli essa, né? Como E diz ele o outro. faz, né? Mas E ele ele faz. faz. Sim. Então, o organismo dele é dessa forma, né? Então, assim. Sabe, desculpa te interromper, mas nós conversamos com uma psicóloga há um tempo atrás, para quem não assistiu, um episódio maravilhoso, que ela deu Da muitas Milena, dicas, né? e ela explicou sobre essa questão. Sim. Que algumas pessoas funcionam muito Muito, melhor no período isso. noturno e E outras outras- no período diurno. Então Eu vai falo da que natureza da pessoa. ele é meio diferente de nós, né? Porque eu sou da manhã, tudo pra mim é manhã, a parte da tarde eu já vou ficando mais mole. O pai dele Eu também. também sou assim. O Gu também é meio assim. E ele já não é assim, né? Ele é o contrário de nós. Então, eu falo engolir essa de forma de falar, né? Sim. Mas que assim, a gente já se adaptou com o jeitinho dele. Então, o jeito dele estudar é a parte da tarde para de noite, assim, 7 horas, 8 horas. Aí eu, tá bom, filho. Então ele vai estudar e eu sei que ele estuda e ou ele estuda ou ele tem lição para fazer, ele vai fazer nesse horário. Ou se ele não vai fazer nesse horário, se ele se programou para fazer antes, ele faz antes também, mas ele vai fazer, né? Certo. Então é a programação dele. Mas quando a gente consegue, quando eles eram menores, nós tínhamos esse tipo de rotina, que aí eu fazia, né? Eu me adaptava com eles. Porque aí eu me adaptava, eles na verdade se adaptavam a mim, né? Porque voltava do trabalho e aí se adaptava conforme eu chegava do trabalho para fazer, para orientar. Quando eram pequenos, no fundo de que aí é na sua etapa, né? Isso, né, Pri? isso mesmo. Mas depois, com a autonomia deles, com a autonomia deles, eles foram mesmo se ajustando conforme o ritmo de cada um. É que eles precisam de Então, um direcionamento, Sim, né? isso. Então, mas pra gente ter bastante ideia que assim, eu tenho 2. Um é de uma forma e o outro é de outra. Então, não dá pra gente ser certinho. São famílias diferentes. Isso, sim. As pessoas são diferentes, né? Com Então, rotinas, com rotinas diferentes, diferentes. E mesmo dentro da nossa família, às vezes as crianças são diferentes. Com certeza. Então a gente precisa também ter esse cuidado. E respeitar a individualidade de cada um. né? Então, eu falo assim, porque na minha própria família eles são muito diferentes, Sim. né? Então, um gosta de estudar num horário, o outro gosta de estudar no outro. Então, eu não poderia fazer uma rotina para os dois iguais, não, Sim. não, é né? Então, verdade. teria que ser diferente. Então, verdade. essa é uma excelente dica, né? É. As famílias podem combinar, ainda mais que quando são estudantes mais velhos já, as famílias podem chegar num acordo, se for necessário, na organização dessa rotina, Sim. né? Mas é importante que tenha alguma conversa, Sim. né? Algum combinado sobre isso. Agora, se está andando tudo perfeitamente bem, Sim. se eles estão fazendo as lições, se as famílias estão acompanhando, aí não tem uma necessidade de ajuste, né? A nossa intenção aqui é mais passar dicas para quem precisa de um ajuste ou outro e compartilhar experiências, tirar um pouco do peso, né? Porque o peso é grande, com nós certeza. sabemos que os pais, as mães trabalham cada vez mais, Sem dúvida. E né? nada é perfeito, né? Não é nada perfeito. Não é nada Porque perfeito. todo mundo tem essa sobrecarga e a gente tem, Sim, né? Você fala, a gente faz o possível para estar junto. possível. Né? Mas o importante é não desistir. Isso mesmo. Porque nós estamos aqui vendo o exemplo da Sofia, que graça, e dá para ver o quanto ela é tranquila, o quanto ela Desde está pequenininha ela já segura tem, né? de ter essa rotina organizada e essas tarefas. Porque acaba gerando uma ansiedade no estudante que não consegue realizar se as nós tarefas, que Tirarmos não como consegue. exemplo nossa rotina quanto adultos, desculpa, Imagina. quanto adultos, se nós não entendermos o que nós temos que fazer durante o dia, nós ficamos agitados, nós ficamos Sim, incomodados, sim. né? Então, quando você começa o dia, peraí, o que eu tenho que fazer hoje? Tá. Ah, então tá bom. Ok. Você consegue organizar o seu dia, fala, então hoje eu tenho que dar conta de tudo isso. E às vezes a gente acaba sem querer, né? Mas subestimando também a criança, mesmo os pequenininhos, achando que qualquer momento que você parar a sua rotina, ele tem que parar o que ele está fazendo para vir
fazer a tarefa, né, e tudo. Então, quando você tem algo já organizadinho, estruturado, passo a passo, que seja de maneira gradual, começando lá no infantil, eles também conseguem baixar a ansiedade, eles conseguem entender que é o momento de responsabilidade deles, né? Então, dá sim para a gente combinar, Sim. né? E fica bom para todo mundo, Fica, né? De uma forma gostosa. Nós temos o período integral no colégio também, né? No nosso período integral, essa rotina ela é muito transparente e ela ajuda muito, porque nós temos estudantes que chegam no colégio às 7 da manhã, às 8 da manhã e ficam até às 6, 7. Isso. Então, nós temos aqui duas possibilidades. Temos muitos alunos que fazem a lição de casa no nosso período integral. Isso. E aí nós temos todo um acompanhamento dessas lições aqui. Professores que acompanham também. Para que eles consigam chegar em casa só para descansar mesmo, tomar um banhinho e ter aquele tempo mais tranquilo com as famílias. Temos as lições que mesmo que o aluno esteja ali no período de integral, os professores eles encaminham na sexta-feira, porque são lições que precisam desse vínculo com a família, por conta de tudo isso que nós conversamos. E ainda assim temos algumas mães, que foi o seu caso, que eu já fiquei sabendo, que pedem no integral, que mesmo o estudante estando no integral, pedem para que deixem a lição para ser feita à noite, né? Então, assim, nós atendemos da maneira que for melhor para a família. Isso mesmo. E nós combinamos tudo isso, certo? Então, gente, por incrível que pareça, acabou o nosso tempo. Acabou, né? A gente vai falando. Eu costumo pedir muitas dicas, assim, sobre o tema, mas hoje eu queria dar algumas dicas só para amarrar esse assunto da lição de casa. Que é assim, nós temos várias formas de comunicar essa lição e esses trabalhos aqui no colégio. Então, só para deixar claro, para de repente você tem aquela pessoa que não engajou ainda em nenhuma forma. Nós temos lá nos pequenos o CLASAP, temos a explicação da professora para os alunos e temos a possibilidade de tirar dúvidas também através do CLASAP, certo? No Fundi 1, nós temos a Geek, temos a área restrita, que fica dentro do site do colégio, e temos também o CLASAP. Isso. No Fundamental 2... Além da orientação da professora. Além da orientação da professora. Isso é primordial em todos os segmentos, né? A organização também no planner. No planner. Colocando com post-it. Então, na tarefa de casa, elas já vão colocando... Tem o planner da turma, e elas vão colocando o post-it junto com a turma. E em casa... Aí eles fazem o post-it deles e eles levam esse post-it para casa. E aí, individualmente, cada um coloca no seu plano. Perfeito. E no Fundamental 2 e no médio, apesar deles estarem mais crescidinhos, nós também temos todo o passo a passo ali na Geek dos trabalhos e das tarefas. Temos as informações na área restrita, que está dentro do site do colégio, e temos as orientações que os professores dão também em sala de aula, na lousa, né, entregando o passo a passo, no planner da sala. Então, assim, falta de informação não terá. E temos a coordenação também de qualquer segmento disponível para auxiliar, né, para dar dicas, para sentar junto. Muitas vezes fizemos isso, algumas reuniões com pais individualmente, para ajudar a família a organizar a vidinha da criança, né? Tá? Sabe que uma dúvida que sempre fica é a seguinte: qual é o meu limite de ajuda, né? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer como mãe? Então, assim, no infantil, por favor, não precisa pegar a tesoura e recortar para o seu filho. Não precisa colar a atividade. Deixa ele aprender a manusear a tesoura. Deixa ele colar. Sabe que os meus filhos, eles entregavam uns trabalhos assim que chegavam até pesados na escola. Sabe aquele trabalho assim, ó? Sabe aquele trabalho que parece que passou pela guerra? Mas eles aprenderam lá na educação infantil a cortar, a colar, a escrever. Não é interessante que o seu filho entregue um trabalho perfeitinho. Não queremos isso. Que o professor vai olhar e vai tá na cara que não foi ele a criança que fez. Eles ficam até constrangidos, né? E o difícil é quando eu recebo uma criança no 6º ano, de repente, no 7º, a maioria que vieram de outras escolas, que não tinham essa cultura que nós temos, e aí eles não sabem ainda recortar, colar, organizar, dobrar um papel, porque eles não tiveram a possibilidade de aprender.
né? Então, para tudo tem o tempo certo. Exatamente. Na educação Sim. infantil, aquelas atividades que estão ali não estão por acaso De ali. jeito nenhum. Tem Né? uma O intencionalidade. brincar tem o propósito, tudo aquilo tem um propósito Sim. pedagógico. No Funde também, papais, mamães, jamais façam as lições dos filhos de vocês. De jeito nenhum, de Não jeito nenhum. façam, não façam por eles. Vamos permitir que eles errem, né? Eles estão no momento do Isso. erro, do acerto, e o professor vai poder fazer essa correção Nós em não sala de aula. esperamos, como nós comentamos, não esperamos perfeição. Tarefas perfeitas. Nós queremos apenas a parceria da família, né? Sabendo, acho que após até toda essa conversa, da importância da lição de casa para o seu filho, né? E a importância dele realmente aprender, ele realmente manusear, dele tentar, dele errar, dele começar de novo, né? E isso é muito importante. E só ele pode passar por isso. Então, quando ele chega para a sala de aula, a professora vai dar todo o auxílio que ainda faltar, um direcionamento, alguma coisa. Mas ele passou pela vivência. Perfeito. Meninas, muito obrigada pela Obrigada. Obrigada. conversa. Nós somos sua fã sempre, na verdade. Você é maravilhosa. Obrigada, Obrigada, por todo o amor. engajamento, Obrigada, por todo o acompanhamento linda. esses anos todos. Obrigada, Tá bom? amor. De Estamos verdade. juntos, continuamos. Uma delícia, com certeza. Sofia, muito obrigada pela sua Obrigada participação. Pro. Você foi encantadora, ilustrou Obrigada. muito bem todas as Sem experiências, dúvida. né? Deu o seu ponto de vista assim de forma brilhante. Muito obrigada. Obrigada. E Pri, Parabéns, muito viu, meu amor? obrigada. Obrigada. Por mostrar toda a intenção do colégio aí também de uma forma muito legal. Imagina, estou à disposição. Eu que agradeço, né, o convite também para poder representar a escola, né? Eu acho que trazer com uma leveza maior a importância da lição de casa, eu acho que isso é fundamental para que a Sim. gente possa se ajudar a encarar o dia a dia aí de uma forma mais tranquila. Show. Bom, estou à disposição. E se esse assunto da lição de casa te interessou de alguma forma, você pode curtir o nosso podcast, você pode compartilhar com pessoas, você pode colocar as suas observações aqui nos comentários, que isso nos ajuda muito. Colégio Beca, qualidade no presente, sucesso no futuro.